Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos na terceira parte sobre parábolas. Pretendemos então encerrar com este vídeo. Todavia, mais adiante, a gente vai oferecer mais ferramentas para que você possa fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Quando eu menciono boa interpretação, é no sentido de que uma interpretação precisa ser realmente adequada ou apropriada em relação à própria palavra de Deus, que tem uma mensagem a passar para todos nós, homens e mulheres, aqui na face da terra. Dito isto, eu quero voltar aqui à parábola que as pessoas chamam de bom samaritano. Eu, particularmente, eu evito de colocar esse subtítulo, porque pode passar a ideia de que os demais samaritanos não fossem pessoas boas. E porque quando eu falo assim, o argumento do irmão ou da irmã é fraco diante do que foi proferido por este. Eu estou dizendo, em outras palavras, que o meu é forte e o seu automaticamente é fraco. Se o seu é fraco, ainda que eu não diga que o meu é forte, isso está implícito, entendeu? O seu argumento é fraco. Se duas pessoas estão colocando argumentos, estão argumentando, se eu falo que o seu é fraco, eu estou dizendo de uma forma implícita, não explícita, de que o meu que é forte. E quando você fala bom samaritano, entre aspas, pode dar a impressão que naquela época os samaritanos eram pessoas ruins ou más, quando na verdade não o era. Tirando agora essa observação, que é importante salientar, porque nem sempre os subtítulos correspondem com a proposta da parte de Jesus, mas as pessoas têm uma tendência de seguir os subtítulos que, de alguma forma, é um tanto convencionado. Todavia, nem sempre está de acordo com aquilo que está no próprio texto bíblico. E a gente precisa fazer essa avaliação, se algo que é um subtítulo faz mais sentido com o texto ou não. Aí, nesse caso, a gente vai ter que ser um intérprete, mas também um árbitro, isto é, um juiz, para dizer assim, ó, realmente, quando eu analiso, não faz muito sentido. Mas no tocante a essa parábola, há o que a gente chama de diálogo teológico, ou seja, uma discussão teológica. É uma discussão religiosa. O contexto vocês já sabem, começa a partir do versículo 25 e vai começar com uma pergunta. E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A parábola em questão não começa aqui, mas esta pergunta teológica é justamente um diálogo que vai abrir e vai fazer com que Jesus venha propor uma parábola como nós conhecemos, entre aspas, como bom samaritano. No versículo 26, perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ou seja, Jesus não respondeu. Às vezes acontece assim. Tem pessoas que fazem perguntas que não são das melhores intenções, mas que às vezes não merecem necessariamente, naquele primeiro momento, uma resposta imediata, pronta. Mas quem sabe, fazendo uso dessa didática da parte de Jesus, de lançar uma outra pergunta para que a mesma venha, vou dizer assim, cair em si e venha oferecer uma resposta que seja realmente satisfatória. O versículo 29, vamos adiantar um pouquinho aqui, ele vai mostrar que o mestre da lei, ou o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Essa pergunta, quem é o meu próximo, não foi respondida por Jesus. E Jesus, então, vai fazer o quê? Ele vai primeiro contar uma parábola, e depois que Jesus conta essa parábola que nós conhecemos,
Lá na parte final, Jesus vai devolver a pergunta. Qual, pois, destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele vai responder, o próprio doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz tu o mesmo. Nesse caso, a discussão teológica que aconteceu antes da parábola contada não é apenas a moldura, mas a parábola é a dica do motivo pelo qual foi contado. Então, a gente vê que está num ambiente de discussão teológica. Mas o segundo exemplo que eu quero dar aqui encontra-se em Lucas, capítulo 7, no versículo 36 a 50. A gente vai se situar aqui. Eu vou deixar para que você possa visualizar a partir do versículo 36, que diz assim: vou ler alguns versículos, mas você pode dar pausa e acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Fazer a leitura do versículo 36 até o 50. Isso aqui se dá num evento chamado narrativa. Há uma narrativa, há uma historieta contada. E para você se situar, um dos fariseus convidou-o para comer com ele e, entrando em casa do fariseu, reclinou à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, que a gente sabe que era algo caríssimo na época, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhes os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo mesmo, né? Vou dizer assim, dizendo: Este homem, se fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma referência a Pedro, né? Tem uma coisa Simão é o nome da pessoa, não porque Simão é o Simão Pedro, né? Mas aqui vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, tem uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dila, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Note que aqui Lucas coloca o nome do anfitrião, Simão. Embora a gente associe Simão Pedro, mas aqui a gente precisa conceber que era um nome comum. Jesus era um nome comum, Judas era um nome comum, Simão era um nome comum, e havia muitos outros nomes em comum. E Lucas tem essa característica, vez ou outra, ele dá nome numa parábola como a que a gente chama do rico e o Lázaro. Ora, o rico tinha nome, mas Lucas não colocou. A ênfase estava no outro personagem do enredo, da trama. Da mesma forma que, por motivo bem específico, o próprio Lucas, vou dizer assim, apresenta o nome, ou seja, dá o nome, ou seja, faz questão de anotar, ou isto é, de redigir dentro daquela historieta contada pelo próprio Jesus. E fala, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados
lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, a gente vê que houve um convite, Simão tem um nome nessa parábola contada por Jesus, convida Jesus, mas Jesus não é bem recepcionado. Ao contrário, ele é mal recepcionado. Não houve um pingo de etiqueta, de hospitalidade que lhe era comum naquela época para pessoas é, do nível ou do naipe de Jesus, porque Jesus era um rabi, era um mestre. Jesus era alguém que ensinava, era alguém que tinha autoridade moral e espiritual. E quando o Simão convida Jesus, era para recebê-lo com honraria, mas não o fez. Tem todo esse enredo, essa trama, tem a mulher pecadora, a mulher surge para compensar Jesus com honras. E a gente vê que ao invés de Simão mandar lavar os pés de Jesus com água, é a mulher que lava os pés de Jesus com lágrimas. Ao invés de enxugar os pés de Jesus com um pano, a mulher tem os pés enxugados com o cabelo dela. E a gente sabe perfeitamente que naquele Oriente antigo, não, usar o cabelo, ou seja, expor o cabelo, tirar o cabelo a ponto de enxugar os pés, era algo afrontoso, desonroso, ia contra a moral da época. Então a mulher, vou dizer assim, quebra várias etiquetas, várias práticas que eram é, comuns na época, e que não eram comuns, para poder, vou dizer assim, tentar de alguma forma compensar Cristo Jesus. Não houve o beijo ou o ósculo, provavelmente em sua mão, na mão de Jesus, por parte do anfitrião ou das pessoas que estavam ali, mas a mulher pecadora começa a beijar os pés de Jesus. O Simão, que é o dono da casa, o anfitrião, ele pensou mal acerca dos dois, pensou mal acerca de Jesus e pensou mal também acerca da mulher. E essa situação deu lugar à parábola dos 10 devedores, que está contida no versículo quê? A parábola está aqui, ó, 47, digo, está contida no 41, deixa eu ver aqui, ó, 41 até o versículo 43. Aqui está a parábola contada por Jesus. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgaste bem, estava realmente correto. Para você ter uma ideia, essa parábola deve ser entendida à luz desse evento. Porque é um evento narrativo. Um, a gente fala que aqui tem dois credores. Um certamente faz alusão à mulher e o outro faz alusão a Simão. Como assim? É porque a mulher, porque como é narrado que havia dois devedores, um devia 500 e outro devia 50. Quem é que devia 500? Dentro da historieta, como é que eles se identificaram? É o que a parábola, nesse caso, soa como um espelho. O próprio Simão se viu. Tipo, eu sou aquele devedor, o segundo cargo, dos 50 que devia 50. E aquela mulher que eu acabei de julgar, ela, na verdade, é semelhante àquele credor que devia 500 denários. 500 denários, meus irmãos, era uma fortuna. Vou dizer assim, é algo incalculável. Na época, era muita coisa mesmo. Está aí mais um item
que, vez ou outra, acontece nas palavras de Jesus, que é o exagero. Ou seja, se você pegar, fizer o cálculo mais ou menos hoje e colocar na ponta do lápis, você vai ver que é uma fortuna. É uma coisa assim volumosa em termos de valores. Então Jesus está insuflando, está assim exagerando, dando uma ênfase para comparar é, com aquela mulher, porque não deixa dúvida, não tendo eles com que pagar, perdoa a ambos. E ele fala, qual deles pôs o amar a mais? Ele, no caso Simão, teve que dar a mão à palmatória e reconhecer, é aquele que mais perdoou. É por isso que Jesus, com aquelas honrarias da mulher, com aquela atitude, depois vai dizer que perdoados estão os teus pecados, mostrando que aquela mulher era representava, vou dizer assim, aquele credor que devia 500 denários, que, repito, era uma fortuna, era um dinheiro enorme, e mostrando que Jesus a muito amava, porquanto do que ela não apenas estava fazendo, mas por conta dessa relação entre a mulher e Jesus e a mulher. Então a gente observa que esta parábola tem dois personagens, da mesma forma, um aplica o primeiro personagem, que devia muito, se aplica à mulher, e o segundo personagem se aplica a Simão, porque é dado o nome dele. O nome da mulher não é mencionado, mas é lá na parte final que a gente vai ter, e vale a pena continuar, porque depois lá no final, Jesus ainda fala para a mulher, perdoados lhes são os pecados, porque são muitos. Lembra do primeiro caso, do devedor? 500 denários era muito dinheiro, porque ela muito amou. Mas aquele a quem se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Então a gente precisa ler essa parábola a partir do versículo 36, mas tendo o evento narrativo que antecede, versículo 36 até o 50. E do versículo 41 até o 43, você vai ter a parábola dos dois credores, tá certo? Vamos para uma outra parábola que ainda se encontra em Lucas, no capítulo, a parábola no capítulo 13, versículo 18. Jesus vai contar 18 a 19. É pequenininha a parábola. Ele, pois, dizia, vou destacar aqui, ele, pois, dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou, lançou na sua horta, cresceu, fez-se árvore e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Aqui tem uma história de um milagre. Tem uma história de milagre e uma coleção teológica de assuntos. Vejamos. Nessa parábola que eu acabei de ler agora, é chamada de grão de mostarda. Lucas coloca essa parábola após o milagre, já Mateus após a coleção teológica de assuntos. Isso vai depender se você for ler a parábola do grão de mostarda, quer segundo o evangelista Lucas ou segundo o evangelista Mateus. Mas como nós estamos em Lucas, a gente vai mencionar o porquê. O motivo pela qual a parábola esta foi contada foi o contexto da mulher que tinha um espírito que mantinha doente e por isso andava encurvada há 18 anos. Jesus foi lá, foi lá na sinagoga e ao vê-la, o que aconteceu? Curou a mulher.
Você tem que voltar, nós estamos em Lucas 13, você vai ter que voltar aqui, ó, no versículo 10. Por mais que tenha o contexto e o texto da parábola, existe um contexto que a gente chama de imediato. E no versículo 10, a gente estava lá no versículo 18, mas você tem que voltar no versículo 10, que vai estar justamente a indicação, ou seja, o motivo de Jesus ter contado a parábola. E é este aqui, ó. Jesus foi à sinagoga, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e ali tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois neles, para seres curados, e não no dia de sábado. Jesus respondeu: O Senhor, deixa eu ver aqui o que Jesus respondeu aqui. Respondeu o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aí no versículo 18, Jesus vai contar. Então, dentro desse contexto de Lucas, há a história de um milagre. Primeiro ocorre o milagre, depois Jesus vai contar essa parábola. Essa cura, ela gerou reação, duas reações, porque nela Jesus condenou quem? Condenou a hipocrisia. E qual foi as duas reações que a gente vê aqui no contexto? As duas reações foi o seguinte: teve os oponentes. Quem eram os oponentes de Jesus ficaram como? Envergonhados. E quem? E a outra reação era do povo, porque o povo não, o povo se alegrava com as maravilhas feitas por Jesus. Então, dentro desse contexto, do versículo aludido, de versículo 18, deixa eu colocar aqui, a 19, Jesus vai perguntar: com que se parece o reino? Então, ou por isso, a ideia com quem se parece o reino, na língua original grega, a ideia é que a gente pode colocar assim, por isso, ou então, que é um termo que vai ligar, desculpa, a parábola ao milagre. Há uma ligação do milagre ocorrido na sinagoga, daquela mulher que tinha espírito de enfermidade, com a parábola. Aqui na nossa língua portuguesa, pelo menos na nossa versão, não fica evidente essa ligação, mas na língua grega sim, porque o termo grego vai indicar então, ou usar, quando a gente for traduzir, por isso, aí você vê que tem uma ligação. Deste modo, aqui a chave de interpretação é justamente o milagre. O que havia acontecido na sinagoga naquele dia era um retrato do que foi narrado na parábola. Um jovem galileu, uma referência a Jesus, que tinha uma aparência simples, humilde, entra lá na sinagoga e mostra que ele tinha um poder incrível, porque curou a mulher. Curou a mulher na sinagoga, mas ele curou, e a cura, ou essa libertação, porque é tido como uma cura, só pode ser atribuída a Deus. E era assim que aconteceria com o reino de Deus. Conforme ele descreveu, é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam
as aves do céu. Ou seja, o próprio reino dos céus, ele teria um início humilde, pequeno, mas tal como o movimento de Jesus, que começou a aderir várias pessoas, é, porque muitos foram se juntando a Jesus, foram, né, se tornando discípulos, ou seja, logo cresceria. É mais ou menos isso que a história, a parábola está contando. A chave de interpretação, milagres. E vai mostrar que o reino dos céus, na pessoa de Jesus, também ia crescer de uma forma, digamos assim, incrível. E por isso ele conta a parábola da a parábola que a gente chama do grão de mostarda. Vou finalizar com mais um exemplo em Lucas. Deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 15. Eu já trabalhei esta com vocês, mas apenas para reforçar, tá? Que seria o nosso exemplo, que é um contexto histórico, social, que é, na verdade, uma situação de conflito. A gente viu que houve, por exemplo, um evento narrativo, na outra parábola contada houve uma história de milagre. Agora, a gente vai observar que tem também um diálogo teológico e, por fim, a gente vai mencionar a história que é contada numa situação de conflito. E o conflito, em resumo, é este que eu já falei em outro vídeo, que não vou ficar repetindo com todos os pormenores, mas no versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam porque Jesus estava recebendo pecadores e comia com eles. Então, essa é a grande questão. Havia um conflito. E ele vai contar o que eu chamo de parábola do pai amoroso. Eu não falo parábola do filho pródigo. Eu sei que tem um filho pródigo, que é o filho mais moço. Eu sei que tem um filho mais novo, mais moço e o mais velho. Eu sei que tem o pai, mas ele tem esses três personagens de uma forma direta. Agora, eu particularmente, eu falo que é a parábola do pai amoroso, mas há uma sequência narrativa com três partes dentro dessa história. Porque primeiro fala do filho, né? Claro que vai mencionar o pai, fala do filho, menciona o pai, e depois, por fim, vai mencionar lá o filho o filho o mais velho. É claro que quando você pregar sobre essa parábola, você não precisa pregar de uma forma plena, ela toda. Agora, você pode ir pelo viés, de repente, numa pregação, analisar a postura do pai, ou noutra, analisar a postura do filho, analisar do mais moço, depois do mais novo, do mais velho. O importante é que quando você pregar, quer tomando um viés, pai, filho mais novo, ou filho mais moço, ou mais velho, você ao menos tem a noção da parábola toda. Tendo essa compreensão, fica muito melhor. O motivo se encontra aqui no versículo 2, que é essa situação de conflito. A gente vê lá deixa eu baixar aqui para você ver, que conta a primeira parábola, tem uma parábola, a segunda parábola, é um conjunto, né, de três parábolas. Quando fala a moral da história, ou lição, vai estar na parte final, onde diz que era justo, porque o irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O filho mais moço representa os perdidos que Jesus estava recebendo, que era justo, vai lá no versículo 2, publicanos e pecadores. Jesus comia com eles e foi motivo de um conflito por parte dos religiosos, dos judeus, dos demais judeus. E o que Jesus faz? Jesus então conta e essa identificação, o filho mais moço, sem dúvida alguma, representa os perdidos que Jesus justamente estava, vou dizer assim, recebendo para comer e beber juntamente. Já o filho mais velho vai representar naquele dia
os fariseus e mestres da lei. Então, a gente viu, em resumo aqui, que é importante a gente não deixar de observar o contexto imediato, porque frequentemente Jesus vai dizer um ponto principal no final da parábola ou imediatamente após ela. Tem a que a gente chama a intenção central na sentença declarativa, que geralmente tem um propósito, tem uma verdade, tem uma trama para cada personagem. A gente observa isto. É necessário verificar as passagens paralelas nos outros evangelhos. Agora, se você for pregar ou ensinar, é bom que você foque só em um evangelista, ainda que tenha outras versões, vou dizer assim, da mesma parábola, com mais riqueza de detalhes, no outro evangelho. Mas para você não ficar toda hora laicar, agora você precisa, ao pregar ou estudar, ter pelo menos essa noção das passagens paralelas. Ou seja, você prepara o seu estudo, você analisa, se debruça sobre o assunto, aí sim você vai ter condições de expor de uma forma mais consistente e coerente também. Leia o quanto possível as parábolas, leia e preferencialmente ouça as parábolas. As parábolas eram para serem ouvidas e causavam um impacto muito maior, né, nessa questão da oralidade, você ficar escutando a parábola. Tenha muito cuidado ao interpretar os detalhes, porque você precisa interpretar os detalhes depois que você entendeu lá no finalzinho a lição de cada parábola, a moral da história. Tendo essa moral da história, você pode ir encaixando e vendo cada detalhe, mas é que nem um quebra-cabeça. Depois que você vê aquela imagem, agora já tem a imagem completa. Aí você vai montando o quebra-cabeça, peça por peça. É mais ou menos isso. Isso a grosso modo, naturalmente. Como eu mencionei, existem alguns pontos principais da, 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 da história, então você precisa olhar para ver a verdade que está ali e ver o que que ela causa nas pessoas. Às vezes causa até uma surpresa, não apenas em nós como ouvintes ou leitores que somos, mas também no público. E não você não pode desgrudar do público. É como se você tivesse que reportar aquele tempo. Imagine você no meio da multidão e de repente Jesus vai contar uma parábola que sempre vai correr por um motivo. Jesus não conta uma parábola à toa, não. Vai ter uma situação. A gente descreveu aqui quatro situações. E, por fim, você vai observar que o coração do ouvinte vai determinar o nível de interpretação. Antes de terminar, eu preciso concluir explicando esta última sentença ou frase da minha parte, não é verdade? Por isso, eu vou abrir aqui a Bíblia. Eu falo abrir porque eu tenho o hábito de abrir, pegar a Bíblia impressa, mas vou localizar aqui Mateus capítulo 11, no versículo 15. O que que nos diz? Veja bem, quem tem ouvidos, ouça. No capítulo 13 de Mateus, versículos, vamos ler mais de um, 9. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se converta e os cure. E no versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, e a gente pode ainda ver o versículo de número 43 na parte final, 42, 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o que é determinante para a interpretação, esse nível de interpretação da parábola, é o coração do ouvinte.
porque quando quando a multidão, e no meio ali que as pessoas, vamos supor, os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, os religiosos no geral, quando eles endureciam o coração, eles não enxergavam, eles não ouviam direito, e isso era determinante. É, Você pode ver outros textos, como Marcos, capítulo 9. Eu vou projetar aqui, Marcos 9, versículo 23. Olha o que nos diz o 23. Assim, ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Deixa eu ver se está aqui no texto certo. Marcos. Não, não, não. Está no texto errado. Marcos 9. Agora sim. 23. Isso mesmo. Marcos 9, 33. Depois o 23. 33 você pode ler em casa. 33. Vocês notem que chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes, os discípulos perguntaram a Jesus o que estava discutindo pelo caminho, ou seja, tem coisa que eles ouviram e não entenderam. Mas graças a Deus, depois Jesus explica no versículo 34, mas eles se calaram porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Já no capítulo 7 de Marcos, deixa eu ver aqui, no versículo 16, o que nos diz? Se alguém tem ouvidos, ouça. Aqui tem ouvidos para ouvir, ouça. E Marcos 8, 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Ou seja, mostrando que às vezes a mensagem da parte de Jesus não é compreendida adequadamente, não é porque é algo que não tem como alcançar. Pelo contrário, possível assimilar, contanto que o coração do homem, o coração, esteja, vou dizer assim, propenso a escutar e, sobretudo, a assimilar a lição a ser passada. Nós ficamos aqui com essa terceira parte e última das parábolas de Jesus. É um suprassumo, na verdade, mas é uma forma de poder ajudar os ouvintes, os irmãos e irmãs a compreender um pouco melhor a parábola de Jesus. Eu tenho aquele livro que eu tinha mencionado, que é este aqui, As Parábolas de Jesus, de uma carta. E eu tenho tenho um e-book que eu não coloquei aqui na descrição, mas eu vou colocar depois, pode ter certeza, na descrição, um e-book, porque o impresso não tinha sido disponibilizado na época, quando eu adquiri o e-book. Eu comprei o e-book de um autor, mas esse aqui é As Parábolas de Jesus. Esse é da CPAD. Particularmente, quando descreve as parábolas de Jesus, capítulo 1, deixa eu ver, a parábola de Jesus, uma lição para a vida. No capítulo 1, deixa eu ver aqui, até, vou dizer, o versículo, até talvez aqui na página 70 e pouco, material muito bom. Depois o autor, às vezes, o autor, só os autores, né, ele se perde um pouquinho. Como assim? É semelhante a um professor de grego e hebraico. Eu, particularmente, dou aula de grego e hebraico. Mas o que acontece? Existem pessoas que ensinam o alfabeto grego, o grego goianê, ensinam o hebraico,
consegue, naquele primeiro momento, vou dizer assim, fazer a exegese, etc. e tal, instrumentalizar as línguas originais. Mas quando ele está pregando, praticamente ele pega tudo aquilo que ele aprendeu, o que é correto, o que é louvável, o que é verdadeiro, e joga no saco de lixo, e ignorando todos esses elementos linguísticos, ele começa a falar algumas coisas que são desprovidas de, de, de bases escriturísticas e, portanto, às vezes fala umas bobagens, ou seja, porque ele ignorou aquilo que estava, dizer assim, acessível a ele, que poderia auxiliar os ouvintes, não dando aula de hebraico e grego para os alunos, para a congregação ou a igreja, não, mas se valendo desse recurso e mostrando o que de fato está nas Escrituras. Porque nem sempre as pessoas elas são honestas ao ponto de ensinar o que a Bíblia diz. Porque em alguns momentos as pessoas ensinam o que a sua denominação já colocou no corpo chamado doutrinário e em detrimento do que realmente a Bíblia diz. Então vale a pena a gente estudar, mas sermos criteriosos. E algo que dentro do ensino é importante, muitas pessoas às vezes não se dão conta disto, mas é que eu chamo de honestidade intelectual. Nós temos que sermos honestos intelectualmente. A gente não tem que enganar ninguém, a gente não tem que maquiar nada. A gente tem que pregar a palavra de Deus de uma forma assim, nua e crua. Acontece que nem sempre isso acontece. Acontece que nem sempre isso ocorre, porque as pessoas querem florear, tornar a mensagem bela, querem adocicar a palavra para que seja facilmente aceita pela congregação. Ora, gente, cá entre nós, o contexto do Antigo e do Novo Testamento é adverso ao nosso em relação ao contexto brasileiro. Para ser um seguidor de Jesus no Novo Testamento, a pessoa deveria ter brio, força de vontade, tinha que ter determinação, tinha que ser uma pessoa que a gente poderia classificar como uma pessoa guerreira, mas porque foi alcançada pela graça de Deus. Eram, na verdade, pessoas fracas que se fortaleciam na graça e no poder de Deus. Eram pessoas que tinham que tinham a fé delas robustecidas pela palavra de Deus. Mas hoje em dia, infelizmente, a gente vê pessoas bastante melindrosas com relação à palavra de Deus, porque querem, vou dizer assim, textos que estejam contidos nas chamadas caixinhas de promessas, textos açucarados, uma mensagem realmente adocicada, quando, na verdade, repito, a Bíblia, por si só, é nua e crua. Sabe por causa de quê? Porque a vida não é fácil nem para mim, nem para você, muito menos para ninguém. A vida é boa, mas a vida é dura. A palavra de Deus, ela é firme, é contundente. Ela é uma palavra viva, sim. Agora, ela gera não um comodismo, ela gera um comportamento compatível com a fé da qual nós professamos. Que Deus os abençoe. E minha gratidão a você que assistiu tanto o vídeo um, 2 e agora finalizou o número 3. Se porventura você ainda não assistiu o 1 e 2, por gentileza, se você desejar também, né, pode voltar lá e assistir. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aqui na plataforma do YouTube, que em tempo hábil eu lhe respondo. Que Deus abençoe e fique com o Senhor.